Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje pro canal. Eu vim a pedido de muitos de vocês responder uma dúvida que alguns seguidores estão tendo com relação aos rendimentos dos seus investimentos de renda fixa do tipo IPCA. Alguns seguidores aqui do canal estão percebendo que seus investimentos de renda fixa atrelados ao IPCA, como CDBs, LCIs e LCAs, estão tendo rentabilidade negativa, pessoal. E a gente não está falando aqui de título do Tesouro IPCA que pode sofrer marcação a mercado. Nós estamos falando de CDBs, LCIs e LCAs com rentabilidade negativa. Dá só uma olhadinha nessa dúvida que um dos inscritos aqui do canal colocou aqui para mim nos comentários do YouTube sobre essa constatação de rentabilidade negativa que ele está tendo. Olha só, não encontrei nenhum vídeo sobre LCA e IPCA com rentabilidade negativa, diminuindo o capital investido. Estou passando por isso, inclusive questionei o banco e até entendo que houve uma deflação, mas diminuir o capital investido, isso não é renda fixa, tá mais para renda variável. Perdi todo o rendimento do IPCA e agora tá diminuindo o valor do capital que investi e tal, e aqui o seguidor está indignado com esse cenário de rentabilidade negativa no título IPCA, né? Ele está falando assim, poxa vida, gente, isso aqui não é renda fixa, tá mais para renda variável, tô tendo prejuízo no investimento que eu julgava seguro e conservador, como é o caso da LCI. E eu quero te mostrar aqui nesse vídeo o porquê que não há nada de errado com LCIs, LCAs e CDBs do tipo IPCA eventualmente apresentarem rentabilidade negativa. É exatamente isso que eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador, mas não sem antes dar um recadinho muito importante. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre você ficar por dentro das notícias, dos vídeos e dos conteúdos que eu trago por aqui. Além disso, pessoal, para quem sempre está por aqui prestigiando os meus conteúdos, fica o meu agradecimento e não se esquece de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa ser distribuído para cada vez mais pessoas. Combinado? Dito isso, vem aqui comigo na tela do meu computador que eu quero te mostrar e acalmar esse investidor que está aqui nos comentários, né, indignado com isso que ele está percebendo, e mostrar então o porquê que isso está acontecendo. Não tem banco, gente, roubando dinheiro de ninguém, calculando errado rentabilidade, não há nenhum tipo de problema com esse investimento de renda fixa e esse aqui é um comportamento plenamente possível de acontecer. Vou te explicar então o que está acontecendo agora aqui na tela do meu computador. Vem comigo. Bom, pessoal, então vem aqui comigo na tela do meu computador. Eu estou trazendo aqui a título de exemplo alguns investimentos de renda fixa que rendem de forma atrelada ao IPCA. Inclusive, esse tipo de investimento tem se popularizado, sobretudo nos últimos anos, em que a gente teve aí recordes de registros do IPCA, que é um índice medido pelo nosso Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, com relação à variação de preços, com relação à inflação na nossa economia. E quando você, por exemplo, investe, compra, né, um CDB atrelado ao IPCA ou uma LCI ou LCA atrelada ao IPCA, aqui eu estou trazendo exemplos do CDB IPCA do Banco Sofisa, das LCIs IPCA do Ecoval. Quando você investe nesse tipo de aplicação, você então está comprando, né, uma dívida emitida por um banco, uma instituição financeira, que te promete pagar, né, durante aquele prazo IPCA mais uma taxa fixa. Aqui no caso do exemplo que eu trouxe para vocês, vamos pegar aqui esse CDB IPCA de 2 anos do Sofisa, que está pagando IPCA mais 8%. Vamos pegar aqui essa LCI IPCA do Ecoval, com prazo, né, de pouco mais de 1 ano, que está pagando IPCA mais 7%. E o que você precisa entender, pessoal? Que esses tipos de investimento que rendem o IPCA mais uma taxa fixa, eles vão render o IPCA acumulado do período em que o seu dinheiro tiver investido, mais aquela taxa de 8%, aqui no caso do CDB do exemplo utilizado, e de 7% no caso dessa LCI do Banco da Ecoval. E aí, o que os bancos precisam fazer para te entregar essa rentabilidade? O IPCA é uma taxa, gente, pós-fixada, que muda em todos os meses. Todos os meses, no início de cada mês do ano, o IBGE ele vai lá e divulga o IPCA acumulado do mês anterior. Ele faz lá as continhas dele e, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do IPCA, no início do próximo mês, ele vai lá e divulga os dados relativos àquele mês. Aqui, se você inclusive vier no site do próprio IBGE
e procurar pelo calendário de divulgações, a gente agora está no finalzinho de julho, no momento em que eu gravo esse vídeo, vocês podem ver que no dia 9 de agosto de 2022 já está marcado, então, que o IBGE, nesta data, vai divulgar o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referente ao mês de julho. Então, sempre no mês posterior, o IBGE divulga os dados apurados de inflação referente ao mês anterior. E aí, pensa junto aqui comigo. O banco, quando ele vai te entregar, né, uma taxa de IPCA, mas, por exemplo, 8%, como é o caso daquele CDB, ele precisa te entregar aquela rentabilidade em termos mensais. Como que o banco vai fazer para te entregar a rentabilidade medida pelo IPCA? Por exemplo, agora no mês de julho, se o IPCA, o índice oficial divulgado pelo IBGE, ele só vai ser liberado em 9 de agosto. Como eu estou mostrando aqui para vocês pelo próprio calendário que está no site do IBGE. Como que o banco faz, gente, para te entregar a rentabilidade do IPCA, sendo que esse é um dado que ele chega para nós, entre aspas, atrasado, só no mês seguinte que os dados oficiais são divulgados pelo IBGE? O banco, então, para não ficar sem saber qual que é a rentabilidade que ele vai te entregar, ele usa uma projeção. Para você chegar aqui nesses dados, basta você digitar no Google projeção IPCA Anbima, e os bancos utilizam, então, as projeções de inflação que a Anbima faz para o mercado financeiro e vai te entregar uma rentabilidade com base nessa projeção. Para quem não sabe, a Anbima é a Associação Nacional das Empresas e Entidades Integrantes do nosso mercado de capitais e ela divulga uma série de dados financeiros que são utilizados por todo o nosso mercado. Um desses dados, então, é essa projeção de IPCA e perceba que em 8/7 de 2022, ou seja, no início de julho, a Anbima já projetou que a gente teria um IPCA negativo, ou seja, pessoal, oficialmente uma deflação. Em vez dos preços estarem subindo, agora eles estão caindo. E no início de julho, a Anbima já projetou que nós teríamos uma deflação, um IPCA negativo para o mês de julho de 2022. E enquanto, pessoal, o IBGE não divulga os dados oficiais de inflação aqui no Brasil relativo ao mês de julho, como que o banco faz, então, para entregar a sua rentabilidade atrelada ao IPCA, daquele CDB, daquela LCI ou daquela ICA que você investiu? Ele utiliza essa projeção aqui da Anbima. E então, vamos pensar aqui, imagina que você comprou, né, R$100, investiu R$100 naquele CDB IPCA do Banco Sofisa, que eu utilizei aqui como exemplo. Aquela taxa de 8% ao ano, ela vai ser fracionada em termos mensais, e para você conseguir transformar, gente, uma taxa anual em uma taxa mensal, basta você digitar no Google e procurar por um conversor de taxa anual para taxa mensal. Eu vou utilizar essa aqui do site Clube dos Poupadores. Vou inclusive deixar o link dessa calculadora, desse conversor aqui para você na descrição desse vídeo. E aí eu estou utilizando então um conversor de uma taxa anual para uma taxa mensal. E aí, se esse CDB entrega para nós uma rentabilidade em termos mensais de 0,64%, que é a conversão da taxa anual para a taxa mensal, percebam aqui comigo que um CDB como esse, né, de acordo com as projeções da Anbima, ele não vai ter praticamente rentabilidade nenhuma durante o mês de julho. Por quê? A gente vai ter um IPCA para o mês de menos 63 e a gente tem uma taxa anual, né, que é o IPCA mais uma taxa fixa. Essa parte fixa vai ser de 0,64 no mês de julho. Então, consegue perceber que o resultado negativo do IPCA, ele vai anular a taxa pré-fixada de rentabilidade desse seu CDB? Voltando aqui para o exemplo da LCI. Com a LCI acontece a mesma coisa. O Daicoval te prometeu pagar, né, em termos anuais, uma taxa de IPCA mais 7%. Se a gente vier aqui e converter essa taxa de 7% para uma taxa mensal, então 7% ao ano equivale a 0,56 ao mês. E se nós, então, trouxermos a taxa anual de IPCA mais 7% e converter isso para uma taxa mensal, seria o IPCA do mês mais essa taxa mensal de 0,56. E se o IPCA do mês está sendo projetado para ser negativo, de menos 0,63, menos 0,63 mais 0,56 positivo, isso ainda assim vai dar um resultado negativo. E é por isso, pessoal, que a LCI do coleguinha lá do YouTube, que está revoltado, está resultando em uma rentabilidade negativa. E isso daqui, pessoal, é uma prova mais cabal do que nunca de algo que eu sempre venho dizendo aqui para vocês. Renda fixa não rende de forma fixa.
Muitos de vocês, como investidores iniciantes, cometem o maior erro possível quando vocês vão investir em renda fixa, achando que todos os investimentos de renda fixa, eles rendem como a poupança, né? Todo mês você vai ter uma rentabilidade lá garantida caindo na sua conta. E não, pessoal, não é assim. A renda fixa compreende aqueles investimentos em que a gente tem conhecimento pré-estabelecido de antemão de quais são os critérios de rentabilidade. Isso não quer dizer que renda fixa rende de forma fixa e tampouco quer dizer que a renda fixa sempre vai te dar rentabilidade positiva. Um clássico exemplo disso, de que a renda fixa nem sempre te dá rentabilidade positiva, são os títulos do Tesouro Direto e o fenômeno que eles sofrem, que é a marcação a mercado. E aqui a gente está vendo um outro clássico exemplo de que a renda fixa não rende de forma fixa e que ela nem sempre te dá garantia de rentabilidade positiva, que é o caso, então, dos CDBs, LCIs, LCAs e IPCA, que estão tendo agora, então, uma rentabilidade negativa. Porque o IPCA, gente, ele é uma taxa que a gente não sabe qual vai ser no futuro. Quando você investe em um ativo, um CDB, um LCI, uma LCA atrelado ao IPCA, você sabe que você vai receber o IPCA acumulado daquele período em que seu dinheiro vai ficar investido mais aquela taxa. Mas você desconhece qual vai ser o IPCA futuro. Ele pode ser muito alto, ele pode ser muito baixo, ou ele pode ser até mesmo negativo, que é o que exatamente está acontecendo agora no mês de julho de 2022. Então fica aí o aprendizado para você. Não invista em renda fixa achando que renda fixa rende de forma fixa e que ela é garantia de rentabilidade positiva, porque não, isso nem sempre acontece e é exatamente o que nós estamos vendo agora. Como as projeções para o IPCA, feitas aqui pela Ambima, estão negativas e o que vai provavelmente ser confirmado com a divulgação do IBGE em 9 de agosto, a rentabilidade dos seus investimentos atrelados ao IPCA vai ser negativa agora durante o mês de julho, talvez também durante o mês de agosto. Isso porque a taxa mensal do seu investimento, quando a gente converte a taxa anual que você contratou para mensal, ela não é superior à deflação que está sendo registrada no mês de julho de 2022. E quando o IBGE, lá em 9 de agosto, divulgar os dados oficiais do IPCA, o banco simplesmente vai corrigir aquela rentabilidade que até aquele momento ele tinha entregado a você. E aí, por exemplo, se a inflação oficial, que vai ser divulgada lá em 9 de agosto pelo IBGE, for inclusive mais negativa ainda que essa projeção da Ambima, o seu CDB, a sua LCI, a sua LCA vão diminuir, vão ter uma rentabilidade negativa maior ainda. Por outro lado, se os dados oficiais de inflação indicarem uma deflação menor do que essa projeção da Ambima, pessoal, o seu saldo lá, o seu resultado líquido naquele investimento também vai ser corrigido, também vai ser ajustado pelo banco. Tá certo? Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, esclarecido o que aconteceu com esse título, e aí fica de lição para vocês. Sempre lembrem dessa lição. Renda fixa não rende de forma fixa e renda fixa não é garantia de rentabilidade positiva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma observação, não esquece de colocar aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.